Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A Prof sempre começa com isso, né? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Gente, a Prof tá morrendo de saudade de vocês. Espero que tudo isso logo acabe e que nós possamos estarmos juntos para conversarmos, para debatermos, para a Prof ouvir vocês conversarem, falar sobre o assunto que vocês gostam muito. Morrendo de saudade, tá? Espero que vocês estejam se cuidando bem, para que logo nós possamos estarmos juntos, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima aula de geografia. Começamos então hoje, né, gente, a unidade 2. E o tema da unidade 2 é o município, orientação e representação. Nós vamos começar hoje a aula falando sobre orientação, tá? Então vamos lá. Lá na imagem de abertura, o livro trouxe pra gente a imagem aérea vista de cima de um município. E aí, o livro diz para nós que essa vista é de parte do município de Jataizinho, no estado do Paraná. A foto foi tirada em 2015. E aí ele diz para nós que a imagem desta abertura mostra uma parte do município de Jataizinho, no estado do Paraná. Outra imagem mostrando essa mesma parte do município já apareceu neste livro. Você se lembra dela? Sabe onde ela apareceu? Localize essa imagem e compare-a com a imagem desta abertura. Vocês lembram dessa imagem e desse município de Jataizinho, no estado do Paraná? Eu acredito que sim. Esse município aparece para nós na página 10 do nosso livro, lá na abertura da unidade 1. Isso mesmo, tá aqui ele, ó. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Esse mesmo município, tá? Município de Jataizinho, no Paraná. Ok, então essa é uma outra imagem. Aí nós vamos voltar para lá para conversarmos sobre algumas questões que o livro quer que a gente pense. Então, nós vimos que o livro trouxe duas imagens do mesmo município, só que elas são diferentes, vocês também perceberam, né? Vamos conversar então. Qual é a diferença entre as duas imagens? Essa imagem aqui é uma vista aérea. É um tipo de imagem que nós chamamos de visão vertical, que é a visão de cima para baixo. Nós vamos aprender isso também. Lá na imagem 10, que a prof mostrou para vocês a outra imagem, é uma visão oblíqua, que nós chamamos, que é a visão de cima e de lado. Então, essas são as diferenças das duas imagens, ok? Esse é um nosso próximo assunto das próximas aulas, tá bom? Então, a prof vai ensinar vocês a verificarem esses dois tipos de imagem. A número 2 pergunta para nós, ou traz um comentário, né? Na imagem desta abertura, os elementos identificados com os números 1 e 2 também aparecem na outra imagem. Encontre e circule esses elementos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a imagem 1. Vamos ligar aqui. A imagem 1 e a imagem 2. Aqui a imagem 2 aparece perto da ponte, quase na curva do rio, e a imagem 1 aparece aqui, perto dessas fábricas que me parece ser, né? Então, nós vamos voltar lá para a imagem da página 10, que é a visão oblíqua, e localizar essas mesmas partes do município mostradas com o 1 e o 2. Eu acredito, e vocês também vão circular aí no livro de vocês, que a imagem 1 está próxima daqui. Então, circula aqui. E a imagem 2 está aqui perto dessa ponte. Eu circulei, ok? Então, vocês também. Voltem lá na imagem de abertura, lá da página 10, dá uma pausa no vídeo para vocês conseguirem fazer e depois retornem, ok? Vamos lá, então, novamente para a página 26, de onde nós paramos? Ok, vamos lá, então. Continuando, então, aqui está uma imagem para nós, e nós estamos falando sobre orientação. Já vimos um pouquinho sobre imagem oblíqua, visão vertical, e a visão oblíqua. E agora, número 3. Você consegue identificar outros elementos que aparecem nas duas imagens? Verifiquem aí, façam um xizinho.
os elementos que vocês encontram lá na imagem da página 10 e na imagem dessa da página 26, que é o mesmo município. Façam um xizinho para vocês localizarem, ok? Então, vamos lá. A prova vai continuar aqui, mas para vocês fazerem, vocês dão uma pausa e façam e depois continuam, tá? Ok, continuamos então. Vamos para a página 28, onde nós começamos os nossos primeiros assuntos da unidade 2 de Geografia. E o tema 1 é Orientando-se no município, pontos cardeais. Lá nos slides, a prof colocou para vocês um videozinho para vocês identificarem como as pessoas se localizavam antigamente, quando não existia uma forma de localização, como a bússola, que muitos viajantes, navegantes utilizavam para se localizar. Então, confiram lá depois essa forma de nos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ler esses tópicos aqui, os textos, com muita atenção e a Pro vai explicar rapidamente para vocês, tá? Então, vai falar aqui no textinho para vocês sobre orientação. Primeiro, nós sabemos o que é se orientar? No livro da Prof não tem, mas o de vocês tem do ladinho, na página 28, a definição do termo orientar-se, né? Desse termo aqui, ó. Desse termo aqui, orientar-se. O que significa orientar-se? Conhecer a posição ou direção de algo ou para algo ou de alguém no espaço. Quando alguém, por exemplo, pergunta para nós, você sabe onde está, aonde fica, digamos na escola, né? Você sabe aonde fica a sala do 5º ano? Um exemplo, né? Aí a pessoa que vai orientar vai dizer para a pessoa que perguntou, você sobe um lance de escada, vira à direita, desce, sobe, vira à esquerda, isso é orientação. Mas agora, quando nós estamos em um município, em uma cidade, como nós nos orientamos? Através das ruas, dos nomes, a identificação das casas, dos prédios, né? E assim, nós nos orientamos. Acontece também que a orientação das pessoas acontece através dos pontos cardeais, que a prof já vai dizer para vocês, depois vocês leiam com atenção. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O que se dá a esses pontos cardeais? Gente, o movimento do Sol, ele é aparente, né? Nós podemos ver que ele se movimenta. Só que quem está em movimento não é o Sol, é a Terra, através da rotação, que ela gira no próprio eixo. E esse movimento de rotação do planeta faz com que o Sol apareça em um lado e desapareça em outro. A percepção do movimento aparente do Sol, ele permite determinar as direções cardeais leste e oeste, e com base nessas, as direções norte e sul. Então, nós conseguimos nos localizar. E é o que está dizendo aqui para vocês, ó. O Sol aparece a leste e se põe a oeste. Então, sempre aparece no mesmo lado do horizonte pela manhã. Esse lado que o Sol aparece é o leste. No fim da tarde, o Sol se põe ao lado oposto. E esse lado que ele se põe é o oeste. Esse esquema aqui mostra para vocês uma rosa dos ventos com as orientações, ó. Lado leste, aonde o Sol nasce, lado oeste, onde o Sol se põe, e aí, consequentemente, a frente, porque nós sempre vamos ter uma orientação, depois vocês vão entender, então, a frente aqui, nós temos o norte e o sul, ok? Essa é a rosa dos ventos com as orientações dos pontos cardeais. Ok, gente? Vamos lá, então. Agora nós vamos aprender, já que nós vimos que o Sol nos orienta com os pontos cardeais, nós vamos aprender de que forma nós vamos conseguir nos orientar através dele. Então, assim, você pode se orientar tendo o Sol como referencial. Se você abrir os braços com a mão direita, precisa ser com a mão direita, tá? Apontando para o lado onde o Sol aparece, você terá a direção leste. Então, nós temos que apontar com a mão direita para o lado onde o Sol aparece. A direção oeste está do lado oposto, ou seja,
se você apontar a sua mão para o lado onde o sol aparece com a sua mão direita, a sua mão esquerda já vai estar, consequentemente, apontando para a direção leste, onde ele se põe. A direção oeste será do lado oposto, como a prof explicou. À sua frente, você terá a direção norte e às suas costas, ou atrás, estará a direção sul. Então, esses são os pontos cardeais, ok? Então, aqui, gente, ó, para vocês terem conhecimento, o L é a abreviação de leste, o O, a abreviação de oeste, o norte, a abreviação de sul, o S, aliás, o norte, o N, a abreviação de norte, e o S de sul. São chamados pontos cardeais. Só que é bem importante a gente lembrar que é preciso observar o lado onde o sol aparece pela manhã e o lado onde ele desaparece no fim da tarde. Não podemos confundir a trajetória com os nossos braços, então sempre você precisa saber em que lado o sol nasce e em que lado ele se põe para você saber certinho aonde apontar a sua mão direita, porque a mão direita é o nosso referencial, ok? Mas precisamos saber para isso aonde o sol nasce, ok, gente? Cuidem para não se confundir, beleza? Então é assim. Nós nos orientamos através do Sol, devido ao movimento de rotação da Terra, e com a orientação do Sol, nós temos apontando a mão direita para onde ele nasce, consequentemente, nossa mão esquerda para o oeste, à frente o norte e atrás o sul. E assim nós orientamos, né? Às vezes, quando precisamos sair viajar, nós temos o GPS hoje em dia, que leva a gente para onde a gente quiser. Mas e um tempo atrás, as pessoas utilizavam muito esse tipo de orientação. Ah, o sol está nascendo, então o leste é para lá, em direção ao leste. E assim, eles se orientavam e tinham essa facilidade, né? Aqui nós temos a imagem de nascer na praia de Copacabana, no município do Rio de Janeiro, e um menino mostrando para nós, então, como nós devemos nos orientar com o sol, tá bom? Depois disso, vocês têm algumas atividades. A número 1, quais são os pontos cardeais? Desenhe no caderno. Como vocês não têm um caderninho, vocês podem até desenhar aqui no livrinho de vocês. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Vou pegar aqui o meu pincel e vou desenhar. Façam só um risquinho assim, um assim, e aí coloquem lá o norte, o sul, o leste e o oeste, ok? Ou, se vocês estão ao contrário, não sei qual é a posição da casa de vocês, mas tentem verificar lá fora, aonde que o sol está nascendo agora, ou aonde que o sol está se pondo, se você está fazendo à tarde. E aí vai ser o teu oeste e vai ser o teu leste, ok? Muito bem. Seguimos. A número 2 é para vocês observar o desenho e responder. Então, temos aqui uma menina que está no centro de uma rosa dos ventos, que é esse desenho que nos orienta. E é para vocês responderem. Letra A, o número 4 indica a direção leste. Que direção os números 1, 2 e 3 indicam? Lembrando que o leste é onde o sol se põe. Aliás, aonde o sol nasce, desculpa. E a outra mão, consequentemente, vai ser que ponto cardeal? E atrás dela? E na frente dela? Então, vocês vão colocar aqui os números e quais pontos eles estão indicando para a menina. A letra B, responder. Qual número indica a direção onde o sol aparece? E onde ele se põe? Letra C. Compare esse desenho com o da página anterior. Que diferenças você observa? Então, vocês vão comparar o desenho dessa página aqui com a página anterior, certo? E vão ver quais diferenças que vocês vão encontrar. Número 3. Observe a planta, ela mostra os bairros de um município imaginário. Partindo de onde está a prefeitura, escreva qual direção devemos seguir para chegar aos seguintes bairros. Então, vocês têm aqui no meio uma rosa dos ventos apontando direção leste, oeste, norte e sul. E vocês vão, de acordo com as questões, orientar as pessoas na direção que elas devem tomar se elas quiserem ir para esse bairro que está nas atividades, ok?
Muito bem, seguimos então, dá uma pausa, né, para vocês fazerem, para depois irem para próximo conteúdo. Vamos lá então. Próximo tema, o tema 2. Continuamos a nos orientando no município, só que agora nós vamos falar dos pontos colaterais. A gente aprendeu sobre os pontos cardeais. Os pontos colaterais também servem para nossa localização, né? Como que nós explicaríamos nosso caminho até a nossa casa? Ou quando nós convidamos alguém para uma festa, né? Tem a questão do GPS, mas também podemos orientar as pessoas através dessa forma, através dos pontos colaterais e dos pontos cardeais. Então, nós já estudamos que o norte é uma das direções indicadas pelos pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. E entre os pontos cardeais, isso é importante, estão os pontos colaterais. Entre os pontos colaterais são Nordeste, NE, Sudeste, SE, Sudoeste, SO e Noroeste, NO. Então, eles também têm siglas, tá? E, importante, eles ficam entre os pontos cardeais que a gente viu na aula, no tema anterior. Então, os pontos cardeais são o norte, o sul, o leste... Opa, vamos voltar aqui. Não é esse. Só um pouquinho, gente. Deu pane aqui. Pera lá. Vamos lá, continuando. O norte, o sul, o leste e o oeste. Então, para vocês entenderem, entre o norte e o leste fica o NE. O NE é o nordeste. Entre o norte e o oeste fica a sigla NO, que é o ponto colateral nordeste. Entre o oeste e o sul fica o SO, que é o sudoeste. E entre o leste e o sul fica o SE, que é o sudeste. E esses são os pontos colaterais que ficam entre os pontos cardeais, ok? Essa, então, é uma rosa dos ventos. Agora, seguimos aqui com as atividades. Então, rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais, ok? Então, vou repetir para vocês entenderem. Temos os pontos cardeais, que são baseados através da posição do Sol, onde nasce, onde se põe, leste, oeste, norte e sul. E entre esses pontos cardeais estão os pontos colaterais, que ficam entre os pontos cardeais. Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Ok? Bem tranquilo, né? Eu acredito que vocês também conseguiram entender. Então, aqui nós temos uma imagem, e essa imagem tem um menino ao centro da rosa dos ventos. E ele está com várias opções de passeio à sua volta. E vocês, depois lá nas atividades, vão ajudar... Ah, não é essa imagem, né? Essa daqui é só para representar para nós, então, a rosa dos ventos, que indica a direção de orientação e de localização, de acordo com o desenho. Para chegar ao parque de diversões, o menino deve seguir na direção norte. Ok, isso mesmo. Para chegar ao parque de diversões, o menino deve seguir na direção norte. Isso mesmo, ó. Para chegar aqui, ele deve seguir na direção norte. E para chegar à escola, que direção ele deve seguir? Para chegar à escola, a escola está onde? Está aqui. Vamos pegar aqui o pincel, que é melhor para desenhar. A escola está aqui, certo? Então, para chegar à escola, ele deverá pegar a direção oeste. Ele deve vir para cá. E se ele fosse para o cinema? Qual é a direção que ele deveria pegar? A direção SE, que é sudoeste. E assim ele iria se orientar, certo? Digamos que ele estava no meio de tudo. Para ele se orientar, seria dessa forma, ok? Vamos então aqui para uma atividade para vocês compreenderem e fazer junto comigo. Vamos lá. A rosa dos ventos indica direções e serve para orientação e localização. Na tela a seguir, imagine-se no centro da rosa dos ventos e de frente para o norte. Depois, complete a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais que faltam. Isso mesmo, então importante. Lá na rosa dos ventos dessa atividade, nós temos que lembrar que
que nós estaremos de frente para o norte. Vamos lá, então. Iniciamos? Vamos lá. Ok, então, gente, ó, o norte, ele está aqui, certo? Nós estamos de frente para ele, então agora nós temos que colocar em ordem a nossa rosa dos ventos. Se o norte está de frente para mim, logo o sul, eu já sei que... Opa, vamos fechar aqui para conseguir nos pegar. Logo, o sul está aqui. Ok, acertamos. Se o norte está de frente para mim, o leste vai ficar aonde? Vamos procurar o leste. Leste, L, certo? Então, o L eu vou por aqui? Não! O L vai aqui. Muito bem. Então, é na minha direção, na mão direita, em que o Sol nasce. Logo, consequentemente, na mão esquerda está o oeste. Ok, muito bem. Então, entre o oeste e o norte, está o quê? Ajudem a Pro. É o noroeste? Isso. E entre o sul e o oeste, será que é o sudoeste? Ótimo. E entre o norte e o leste, será que é o sudoeste? Não, errado. É o nordeste, então. Ok. E por último, entre o leste e o sul, vai ficar o sudoeste. E assim iniciamos, aliás, e assim concluímos essa atividade sobre a Rosa dos Ventos. E agora é com vocês. Tem atividades para vocês aqui. Observe o desenho, a menina, da mesma forma como o menino estava no centro da Rosa dos Ventos, e as posições aqui para ela caminhar e vocês orientar ela aonde ela deseja ir. Para ir ao shopping, Renata deve seguir a direção. Aí vocês vão direcionar ela. Prof, mas eu não lembro o que significa L, qual é o significado da sigla S. Volta lá onde nós aprendemos no livro, leiam com atenção, sublinhem, marquem, reescrevam, que aí vocês vão gravar e vão saber responder aqui também, tá bom? Para chegar à doceria, ela deve tomar a direção? Não sei, vocês vão responder. Assim farão com a letra C, a D e a 2 também. Ok, gente? Muito bem, terminamos e finalizamos mais uma aula de geografia. A prof vai pedir para que vocês concluam aqui, façam com muito capricho e depois vão lá para os slides e sigam o link que a prof passou para vocês, que juntos vamos construir uma rosa dos ventos. Eu fiz a minha, ficou bem legal. Então, confere lá e façam a de vocês também, tá? Quando fizerem, gente, tirem uma foto, mandem pra prof. Eu vou ficar muito feliz em receber a foto da Rosa dos Ventos de vocês. Beleza, gente? Beijo no coração e até a próxima!